Que bom poder estarmos aqui mais uma vez reunidos na presença do Senhor e saber que a cada dia a misericórdia de Deus tem se multiplicado em nosso favor, em nossas vidas, em nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você pudesse ficar sobre os seus pés e abrisse conosco o livro de Lucas, capítulo 23. Lucas 23, 26 até o 28. Depois a gente vai saltar para o 44. Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 26. Amém? Achou aí? Acharam? Amém. Não, quero ver um glória a Deus bem forte. Acharam? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: enquanto levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz nas costas, e fazendo carregar atrás de Jesus. E uma grande número de pessoas que o seguia, inclusive mulheres, que se lamentavam, choravam por ele. E Jesus voltou e disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e pelos vossos filhos. Versículo 44. E já era quase meio-dia, e as trevas cobriam toda a terra, até que às 3 horas da tarde o sol deixou de brilhar. O véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. E tendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. E todos os que eu conheci, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Amém? Poder se sentar no nome de Jesus. Queridos, ao olhar esse texto, essa passagem, esse fato tão importante na vida da humanidade, na vida dos filhos de Deus, do povo de Deus, na vida da criação do Senhor, isso me faz me perguntar algo. Eu quero perguntar para você esta noite: o que levaria um Deus todo-poderoso, um Deus que não há palavras que devemos expressar a Ele, palavras de adoração a Ele, que dispersa toda a palavra, que possamos tentar imaginar, ou sabermos, ou descobrirmos? O que levaria um Deus todo-poderoso como esse, um Deus ao qual você está aqui nesta noite servindo, adorando, ouvindo aquilo que Ele tem para dizer para você nesta noite? O que levaria esse Deus que está no trono de glória, um trono de poder, um Deus que tudo está ao seu dispor, tudo foi feito pelas mãos dele? O que levaria a um Deus maravilhoso como esse a entregar o seu filho na cruz do Calvário, a permitir que seu filho fosse entregue nas mãos dos pecadores, para morrer por mim e por você, para tomar uma decisão tão importante como essa, uma decisão que mexeria com a emoção de muitas pessoas, uma decisão que mexeria com o intelecto de muitos homens, que deixariam de boca aberta muitos cientistas, muitas pessoas estudadas no mundo de hoje. Porque levaria um Deus tão maravilhoso como esse a permitir que Jesus tomasse essa grande decisão que mudou o curso da história da humanidade, que mudou o curso da história da sua vida? O que levaria um Deus como esse a poder entregar o seu filho, o seu único filho, a ser morto na cruz do Calvário? O que levaria a igreja? O que levaria a Deus a tomar essa decisão? Que seria um fato tão importante, um fato tão maravilhoso, um fato que até nos dias de hoje é comentado, é falado, é pregado, é anunciado. Tudo que se fala a respeito de Jesus Cristo, lembramos daquilo que Ele fez por nós, a maior obra de regeneração do povo de Deus, dos filhos, que é a sua morte na cruz. Eu quero que você pense: o que levaria um Deus tão maravilhoso como esse
a tomar essa importante decisão, a tomar esse ato tão importante na sua vida. Queridos, Deus não precisaria tomar essa decisão, mas Ele tomou essa decisão, e algo motivou Ele a tomar essa decisão. Algo maior no coração de Deus estava imenso, o que levou Ele a tomar essa decisão. E você vai aprender algo nesta noite. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus Cristo, mais apaixonado por Deus ainda, mais desejoso por Ele, porque essa é a vontade do Senhor, esse é o desejo do Senhor, que você